Sabe aqueles romances que passam despercebidos por muita gente, mas que carregam histórias únicas, emocionantes e cheias de personalidade? Nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre esses casos. Animes de romances que foram injustamente deixados de lado, mas que merecem muito mais destaque do que tiveram. Seja por abordagens diferentes, casais improváveis ou uma química que surpreende, essas histórias mostram que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. E talvez ao final você descubra aquele romance que estava faltando na sua lista. Quando se pensa em romance nos animes, geralmente se vem à mente histórias intensas, cheias de drama, reviravoltas e declarações apaixonadas. Mas às vezes o que realmente encanta é justamente o oposto, uma comédia romântica que abraça o absurdo, quebra expectativas e ainda entrega uma relação cheia de doçura no meio do caos. Essa história vai muito além da típica fórmula de romance colegial. Aqui, o amor nasce entre dois mundos completamente opostos, literalmente. De um lado, um herói responsável por proteger a humanidade, do outro, uma vilã jurada a destruí-la. E é no meio dessa rivalidade que os dois descobrem o que é se apaixonar, escondido de todos. A graça está justamente aí. Eles tentam viver o relacionamento normal enquanto lutam em segredo para não serem descobertos pelas próprias organizações. Entre encontros às escondidas, maus entendidos hilários e momentos sinceros de afeto, o anime constrói uma relação leve, carismática e surpreendentemente genuína. É o tipo de romance que não se leva a sério demais, mas que mesmo assim consegue tocar quem assiste. Uma jovem comum, uma vida interrompida de forma trágica, e de repente ela desperta dentro do corpo de uma personagem secundária de um romance. E não é qualquer personagem, mas uma destinada a morrer. A partir daí ela tem uma missão: sobreviver. Mas em um mundo onde tudo já está escrito, mudar o próprio destino exige mais do que sorte. Com inteligência afiada, personalidade forte e uma capacidade impressionante de virar o jogo, ela decide tomar controle da história e criar suas próprias regras. E no centro dessa reviravolta surge um relacionamento inesperado com alguém tão enigmático quanto perigoso. Um duque com segredos tão profundos quanto os dela. A relação entre os dois se constrói aos poucos, com desconfiança, jogos de poder, tensão constante, mas também um crescimento emocional que foge dos clichês. É um romance que envolve não só o coração, mas também a mente. Estratégia, emoção e mistério andam lado a lado, entregando uma história intensa, bem construída e, acima de tudo, muito mais profunda do que muitos imaginam. Nem todo romance precisa de grandes reviravoltas, tragédias ou triângulos amorosos para conquistar o coração de quem assiste. Às vezes, tudo o que basta é a delicadeza de dois sentimentos crescentes em silêncio. Ela, uma santa admirada por todos, símbolo de bondade e sabedoria. Ele, um pastor dedicado, calmo e sempre presente. A convivência entre os dois, cercada por rotinas simples e diálogos suaves, vai pouco a pouco revelando algo muito mais profundo do que aparenta. O charme está nos detalhes, nos olhares que duram um pouco mais do que deveriam, nas palavras que ficam presas na garganta, nas pequenas atitudes que dizem mais do que qualquer declaração. É um romance que floresce devagar, com sutileza e leveza, mas que toca a fundo justamente por isso, porque mostra que o amor também pode estar nas coisas simples, no cuidado diário, na presença constante. E se você tivesse a chance de voltar no tempo e refazer as escolhas que redefiniram o rumo de sua vida? Essa é a premissa que dá início a uma história que mistura arrependimento, esperança e, principalmente, conexões humanas intensas. O protagonista, frustrado com sua carreira, recebe uma segunda chance: retornar à juventude e ingressar em uma universidade de artes ao lado de pessoas talentosas, e entre elas, alguém que vai se tornar muito mais do que uma simples colega. O romance aqui não é imediato, nem exagerado. Ele surge aos poucos, no meio de decisões difíceis, inseguras, sonhos compartilhados
e uma rotina criativa que aproxima os personagens de forma natural e verdadeira. Cada sentimento construído ali carrega peso, porque está ligado ao medo de errar de novo, a culpa pelo passado e a dúvida constante sobre o futuro. Mais do que uma simples história de amor, é uma reflexão sobre o tempo, escolhas e a importância das pessoas que cruzam nosso caminho. Imagine um mundo onde o amor e a guerra caminham lado a lado, onde os dois lados opostos destinados a se enfrentar descobrem que o verdadeiro inimigo talvez seja o próprio sentimento que nasce entre eles. Essa história vai muito além do clichê herói versus vilão. Aqui, o confronto diário se transforma em rotina íntima, e o campo de batalha vira o cenário perfeito para um romance estranho, sutil e ao mesmo tempo encantador. Ele é o braço direito do mal, ela é a guerreira da justiça, mas no fundo os dois só querem entender um ao outro. As lutas que antes eram cheias de fúria e faíscas, agora são preenchidas por olhares prolongados, silêncios desconfortáveis e sentimentos que nenhum dos dois sabe bem como lidar. O romance surge não nos beijos ou nas declarações, mas na hesitação do ataque, no cuidado com os golpes, na forma como protege o outro sem admitir. É o tipo de história que brinca com a linha tênue entre dever e desejo, entre o que se deve fazer e o que o coração realmente quer. Ela só queria jogar, comer chocolate e curtir sua vida. Romance estava fora de cogitação, mas o destino, ou melhor, uma entidade mágica muito insistente, decidiu que era hora de mudar tudo. De uma hora para outra, os prazeres simples da vida foram arrancados dela, e o que sobrou foi um desafio: encontrar o amor. O mais curioso dessa história é que ela nunca quis estar ali. Cada encontro romântico, cada situação clichê é encarado com sarcasmo, resistência e uma boa dose de humor ácido. Mas é justamente isso que torna tudo tão cativante, porque no fundo, por trás da comédia e da negação constante, existem sentimentos reais sendo construídos, laços inesperados sendo criados, e aos poucos a ideia de romance deixa de ser piada para se tornar algo possível. É uma história que tira sarro dos clichês, mas que também os usa com maestria, que te faz rir, mas também te faz torcer por algo a mais. E acima de tudo, que mostra que o amor pode surgir mesmo quando a última coisa que você quer é se apaixonar. Às vezes, o romance não precisa de grandes reviravoltas ou declarações intensas. Basta um encontro casual, um silêncio compartilhado e palavras simples que dizem tudo sem precisar gritar. Essa história é assim, delicada, leve, mas cheia de sentimento. Dois jovens, cada um lidando com suas inseguranças, encontram no outro um espaço seguro para ser quem são. Ele prefere se expressar por palavras escritas. Ela tenta esconder o que a faz diferente, mas juntos descobrem que não é preciso falar alto para ser ouvido. O amor aqui não chega de forma avassaladora, ele cresce devagar no ritmo das descobertas, dos olhares trocados, das pequenas gentilezas do dia a dia. É um romance que fala sobre aceitar quem somos, sobre enxergar além das aparências e sobre como a conexão verdadeira pode surgir das situações mais simples. Uma história sutil, mas que toca a fundo e que merecia ser lembrada com muito mais carinho. Nem todo romance precisa de palavras para ser sentido. Às vezes o amor floresce no silêncio, nos gestos, nos olhares que dizem mais do que 1000 frases poderiam expressar. Essa história é exatamente sobre isso, a beleza da comunicação além da fala, e de como o amor pode se tornar mais profundo quando é construído com paciência, empatia e cuidado. Ela vive em um mundo de silêncio, mas está cheia de sentimentos que transbordam em cada expressão, em cada sinal. Ele, acostumado a viajar o mundo e se comunicar com todos os tipos de pessoa, se vê desafiado por uma barreira que nunca tinha enfrentado e, ao mesmo tempo, encantado por ela. O romance entre os dois não acontece por acaso, é construído aos poucos, com respeito, descoberta e um desejo genuíno de entender o outro em sua essência. É uma história doce, mas poderosa, que mostra que o amor verdadeiro não depende de palavras, e sim da disposição de escutar, mesmo quando não há som algum. E por isso, mesmo sendo tão sensível e diferente, ainda passa despercebida por muitos.
uma joia rara que merece ser vista, sentida e lembrada. E com este anime nós terminamos essa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês. Além de sinalizar para o YouTube que você gostou do vídeo, ajudando ele a lhe recomendar mais vídeos semelhantes.